Mas a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Nídia, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus, assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Você, filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora, saiba que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e durante algum tempo será incapaz de ver a luz do sol. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, onde João os deixou voltando a Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, por favor, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. E depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, não. Mas vem depois de mim aquele cuja sandália não me digno a desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém
e seus governantes não reconheceram Jesus. Mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que ele prometeu aos nossos ancestrais, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2º. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca se decomponha, é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz também, não permitirás que teu santo se decomponha. Davi, pois, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus ancestrais e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de tudo o qual não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Vejam, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois farei algo em seus dias que vocês jamais creriam. Se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu o constituí luz dos gentios, para levar a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração entre gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Mas eles ficaram sabendo e fugiram para as cidades lacaônicas de Listra e Derbe e para a região circunvizinha, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés.
aleijado desde o nascimento. Vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou para ele e viu que este tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens! Por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos. Humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem o seu caminho. Contudo, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e corações cheios de alegria. Apesar dessas palavras, foi difícil impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e persuadiram as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto.
Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, ele levantou-se e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. É necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, eles diziam. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isto levou Paulo e Barnabé a uma grande discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, sabem que há tempos Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pelo contrário, cremos que, pela graça de nosso Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que Deus fizera entre os gentios por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutem. Simão nos expôs como Deus. No princípio, voltou-se para os gentios, para reunir dentre eles um povo para si. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios que têm invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Julgo, portanto, que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue.
Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Os apóstolos e presbíteros, seus irmãos para os gentios crentes de Antioquia, Síria e Cilícia. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, cuja mãe era uma judia convertida e cujo pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que o povo as obedecesse. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão onde um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: Venha para a Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, preparamo-nos para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade do distrito. Ali ficamos vários dias.
No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali. Uma das que ouviam era uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e que era temente a Deus. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os membros de sua família, ela nos convidou à sua casa. Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, Ela disse: fiquem em minha casa. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou tão indignado que se voltou e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os donos da escrava perceberam que a sua esperança de lucro tinha se acabado, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, semeando costumes que a nós romanos não é lícito aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes despissem e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta das 24 horas, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. E vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui, venha! O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos.
você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro os tomou e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele alegrou-se muito por haver crido em Deus, ele e sua família. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: Solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens. Você e Silas estão livres. Vou em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Nos açoitaram publicamente sem processo formal, nós, cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora? Querem livrar-se de nós secretamente? Não! Que venham eles mesmos e então nos libertem! Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar com eles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Seguindo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Este Jesus, que eu lhes proclamo, é o Cristo. Ele dizia. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como grande número de gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e iniciaram um tumulto com a multidão na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim. E muitos judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônia souberam que Paulo pregava a palavra de Deus em Bereia, e foram para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ele ficou bastante indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam:
O que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam: Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o tomaram e o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: Podemos saber que novo ensino é esse que está nos anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, uma escultura feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós os ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e amaldiçoando, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: que seu próprio sangue caia sobre a sua cabeça! Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa ao lado, que era a casa de Tício Justo, um temente a Deus. Crispo, chefe da sinagoga, com toda a sua família, creu no Senhor, e muitos dos coríntios que o ouviam criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue falando. E não fique calado. Pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo.
porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Este homem Eles acusaram: está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de um delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem por mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: eu voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região de Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. Falava e ensinava com grande fervor e exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos sobre o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começando a falar mal do caminho publicamente, Paulo afastou-se. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços
e aventais que Paulo usava eram levados aos enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, estavam fazendo isso. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de ter estado ali, é necessário também visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O ourives Demétrio fazia maquetes de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. E de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: ah! Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo agarrou os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, apressando-se unânimes para o teatro. Paulo queria apresentar-se diante da multidão, mas os discípulos não o permitiram. Algumas autoridades da província, amigos de Paulo, lhe mandaram um recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram ser Alexandre a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente. Ele fazia sinal pedindo silêncio para fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem é que ainda não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, devem se acalmar e não façam nada precipitadamente. Trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra nossa deusa. Se por acaso Demétrio
e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra qualquer pessoa, os tribunais estão abertos. E há procônsules, eles podem apresentar suas queixas. Se há mais alguma coisa que desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Do jeito que está, seremos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. E nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para fazermos isso. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. E depois de encorajá-los, se despediu e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele quando estava embarcando para a Síria. Por isso decidiu voltar pela Macedônia. Foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir, no dia seguinte continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lamparinas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar ao chão. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Não fiquem alarmados. Ele disse: Ele está vivo! Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que lhes deu grande consolação. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Em Assos, o recebemos a bordo e fomos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Aquio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto.
Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, embora severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não hesitei em pregar-lhes toda e qualquer coisa que fosse proveitosa. Ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Eu sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. A tarefa de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, porque eu não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus. Portanto, cuidem-se. Cuidem-se de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de partir, lobos ferozes penetrarão entre vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para si. Por isso, vigiem, vigiem. Lembrem-se de que por 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus. E a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras que o próprio Senhor disse. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós.
No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem de Tiro até Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus de Jerusalém amarrarão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto para ser amarrado e também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Vejam, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Tome esses homens. Participe com eles dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão, que devem abster-se do sangue, da comida sacrificada aos ídolos, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar.
Eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Imediatamente ele tomou alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse preso com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Eu posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, uma cidade muito importante. Permita-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: "Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa." Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: "Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho. Eu cheguei a obter deles cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para a punição. Por volta de meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: "Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?" "Quem és tu, Senhor?" eu perguntei. "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo." Ele respondeu. Os que me acompanharam viram a luz, mas eles não entenderam a voz daquele que estava falando comigo. O que devo fazer, Senhor?" eu perguntei. "Levante-se", disse ele. "Entre em Damasco e ali lhe será dito o que você deve fazer." Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias veio me ver. Ele era piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Pondo-se junto a mim, ele disse: "Irmão Saulo, recupere a sua visão." Naquele instante, eu pude vê-lo. Então ele disse: "O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo
e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você ouviu e viu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando eu voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, disse ele, saia de Jerusalém imediatamente, pois eles não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Senhor, eu respondi, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e de açoitar aqueles que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da terra! Ele não merece viver! Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado, interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi até o comandante e o preveniu. O que vais fazer? Ele perguntou. Este homem é um cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Sim, sou. Respondeu ele. Então o comandante disse: eu precisei pagar um alto preço por minha cidadania. Tenho-a por direito de nascimento. Respondeu Paulo. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram os saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente. Não encontramos nada de errado neste homem. Eles disseram: quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles e ordenou que as tropas descessem e o retirassem do meio deles, à força, levando-o para a fortaleza.
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem. Assim como testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos líderes dos judeus e chefes dos sacerdotes, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações exatas sobre o caso. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo teve conhecimento dessa conspiração. Foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo. Ele chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem alguma coisa a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me. Pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: que você tem a me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometa atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de saírem para Cesareia esta noite à hora 3ª. Providencie montarias para que Paulo seja levado em segurança ao governador Félix. Ele escreveu uma carta assim: Cláudio Lísias, para Sua Excelência, governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus prestes a matá-lo quando, sobrevindo com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que uma cilada estava sendo preparada contra ele, enviei-o a Vossa Excelência. Ordenei que os acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. E ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Desfrutamos de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix. Reconhecemos isto com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos.
Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito das acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus apoiaram a acusação afirmando que essas coisas eram verdadeiras. Quando o governador pediu que ele falasse, Paulo respondeu: Eu sei que tens, há muitos anos, sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, nem em qualquer outro lugar na cidade. E nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Eu confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Eu creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Tenho em Deus as mesmas esperanças desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já puro, encontraram-me no templo fazendo isso. Não havia multidão e não estava envolvido em qualquer ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações se tivessem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido quando me apresentei a eles e bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Quando chegar o comandante Lísias, ele disse: decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe dando certa liberdade, deixando seus amigos o servirem. Vários dias depois, vindo Félix com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a falar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde chefes dos sacerdotes e líderes judeus compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram urgentemente a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns líderes seus e apresentem ali as acusações contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém juntaram-se ao seu redor, fazendo contra ele graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Eu nada fiz de errado contra a lei dos judeus, ou contra o templo, ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim sobre tais acusações? Paulo respondeu: Eu estou agora diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado.
Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas... se as acusações que os judeus têm contra mim não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César. Para César você irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse: Aqui é um homem que Félix deixou preso. Em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Então ele lhes disse que não é costume romano condenar nenhum homem antes que ele enfrente seus acusadores, tendo a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, eu não retardei o caso, mas convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que ele fosse apresentado. Quando os acusadores se levantaram para falar, eles não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insistia que estava vivo. Eu fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali por estas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu gostaria muito de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: O rei Agripa e todos presentes conosco, vede este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele, em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com os costumes e controvérsias deles. Portanto, eu peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que de acordo com a seita mais severa da nossa religião, eu vivi como um fariseu. Agora, por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados, estou sendo julgado hoje. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Ó, rei,
E por causa dessa esperança, os judeus me acusam. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais radiante que o sol, brilhando ao meu redor e de meus companheiros. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Respondeu o Senhor: agora, levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e também dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiro aos que estavam em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Foi por isso que os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por isso eu estou aqui e testemunho tanto a grandes como a pequenos. Eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que aconteceria. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo. Você está louco, Paulo. Disse em alta voz. As muitas letras o estão enlouquecendo. Eu não estou louco, excelente Festo. Paulo respondeu. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e posso lhe falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: e por acaso você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco tempo ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. A não ser por essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão. Comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: e ele poderia sair em liberdade, se não tivesse apelado para César. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar.
Estavam conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que encontrasse seus amigos para que suprissem as necessidades. De lá, embarcamos outra vez, passando ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sínido. Não sendo possível continuar nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e carga, e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando junto à costa de Creta. Pouco tempo depois, um vento muito forte chamado Nordeste desencadeou-se da ilha. O navio foi levado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora a armação do navio com as próprias mãos. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a grande tempestade, perdemos a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e disse: Senhores, deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro apareceu-me e disse: Não tenhas medo, Paulo. Preciso que compareças perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhes a vida dos que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados pelo mar Adriático, quando por volta das 24 horas, os marujos sentiram-se próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco e o deixaram cair.
Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Hoje faz 14 dias, disse ele, que vocês têm estado em vigília constante, meus amigos, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem alguma coisa. Pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas ao mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. E ordenou aos que sabiam nadar que nadassem em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: "De certo, este homem é assassino. A justiça não lhe permite viver." Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho acontecia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos embarcando, nos forneceram suprimentos necessários. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli no 2º dia. Encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar 7 dias com eles. E assim chegamos a Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. De volta a Roma, Paulo recebeu permissão para morar sozinho sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus.
Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, os judeus fizeram objeção e fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, eu pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não. Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga: ainda que ouçam, não entenderão. Ainda que vejam, não perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles a ouvirão. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que alugou e recebia a todos os que iam vê-lo. Abertamente e sem impedimento algum, ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Doutor? Vá em paz. Paz e graça ao Senhor, capitão.